Para a segunda palestra desta manhã, convidamos a compor a mesa a senhora Mônica Lengruber, psicóloga, presidente da Comissão de Psicologia Jurídica do CRP 14, para ministrar a segunda palestra desta manhã com o tema Exame Criminológico, forma de transferir a psiquiatria e a psicologia ou ônus da pena. Convidamos a compor a mesa Dr. Rafael Bernardon Ribeiro. Bom dia a todos. Para mim, assim, é um prazer muito grande estar aqui contando com a presença de vocês, psicólogos e alguns profissionais da área de direito. É um prazer, assim, estar com o Dr. Rafael, que veio indicado por uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Sérgio Rigonati, um psiquiatra da USP, o qual eu tenho um contato bem grande, e ele indicou para estar aqui. Ele disse que está gostando daqui. Fiquei feliz. Dr. Rafael Bernardon possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, em 2002, e residência médica em Psiquiatria no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico do Instituto de Psiquiatria, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, tem experiência na área de medicina com ênfase em psiquiatria. Atua na área de psiquiatria forense, graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas, mestre do Institute of Psychiatry do King's College London, em psiquiatria clínica forense. Para a gente é um grande prazer, a gente aqui de Mato Grosso do Sul está recebendo o senhor, e o seu trabalho é árduo aqui, hein? Porque falar de exame criminológico já deu pano para manga aqui no nosso estado. Que o senhor tenha uma boa palestra. Olha, primeiro, bom dia a todas e todos. Acho que o Dr. Haroldo tem razão, né? Primeiro vem a todas, é uma plateia eminentemente feminina. Eu agradeço bastante ao CRP, representado pela doutora Mônica, pelo Dr. Carlos Afonso, pelo convite. Agradeço também ao AB pelo espaço, pela oportunidade. Como a Mônica disse, eu venho... Alô? Agora sim. Como a Mônica disse, eu venho representando o Programa de Criminologia e Ciências Penitenciárias, que é um projeto, enfim, que tenta promover a psiquiatria forense, a psicologia jurídica e de maneira interinstitucional. Como o Dr. Rigonati é o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, então nós tentamos juntar o Conselho Penitenciário, a Faculdade de Medicina da USP e a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E os dois lugares acadêmicos onde eu atuo são esses, a Faculdade de Medicina da Santa Casa e da USP. Bom, primeira coisa, só um comentário a respeito do que o Dr. Haroldo disse, né? Eu já o conhecia de fama, sobre o Paili. Eu acho que é um projeto interessantíssimo, um projeto fantástico. Realmente em São Paulo a gente não tem nada semelhante. E concordo com ele, o que a gente tem lá não são hospitais, são manicômios. Apesar do nome de hospital, eles estão muito aquém do que se poderia chamar de hospital em psiquiatria moderna. São Paulo... Aliás, outra notícia triste, né? Ele não gostou muito da unidade feminina. A unidade feminina de Franco da Rocha era, a meu ver, tinha a melhor qualidade de estrutura física, né? Essa inundou, a gente ficou sem. Era a melhor unidade lá de Franco da Rocha. Ainda convivemos lá com o problema da superlotação. Eu não trabalho lá, mas eu tenho contato, tanto em Taubaté quanto em Franco da Rocha. São dois hospitais que têm pouquíssimo investimento. Uma coisa, eu gosto de fazer justiça. A Mamed, que ele citou, que é uma psicóloga que trabalha lá, a grande parte dos profissionais que trabalham lá, é a própria coordenadora de saúde, que é uma pessoa que veio do sistema, ou seja, ela é uma psicóloga que foi fazendo carreira pública até que chegou a coordenadora de saúde. E assim, eu vejo aquilo lá como uma forma de tirar leite de pedra, porque o investimento é praticamente zero. As instalações estão paradas talvez na década de 30, década de 20.
Mas, em compensação, o tratamento, apesar de ser chocante, a estrutura física, né, a impressão visual é ruim, mas a abordagem deles é bastante humanizada. A unidade de pré-desinternação, que é uma unidade que é uma iniciativa da Secretaria da Administração Penitenciária, para vocês terem ideia, é porta aberta. Apesar de feio, de não ter uma estrutura adequada, mas eles tentam fazer alguma coisa com os poucos recursos. Mas eu acho que o caminho, para encerrar e encurtar o assunto, é a transferência para a Secretaria da Saúde. É isso que o secretário da Administração Penitenciária quer. Falta, enfim, que todos os agentes políticos se conversem e cheguem a um acordo para fazer essa transferência. Bom, vamos lá. Então, falar de exame criminológico é um tema bastante polêmico. Pode passar o próximo, por favor? Primeiro, a definição, né? A que se presta o exame criminológico? Qual seria a ideia? Seria feito para avaliar a personalidade do criminoso, sua periculosidade, eventual arrependimento e possibilidade de voltar a cometer crimes. É um exame bastante ambicioso, pelo menos na teoria. Pode passar o próximo. Então, a minha ideia é discutir criticamente esse exame muitas vezes solicitado pelos juízes e tentar ver se ele faz algum sentido, né, no contexto das limitações metodológicas que a gente tem e no contexto da estrutura do sistema penitenciário, de pessoal, estrutura física, e também discutir se isso não é uma maneira brasileira da gente aumentar as penas, né? Na verdade, ele seria usado para progressão de penas, mas ao invés de a gente ter um critério objetivo, ele é um critério extremamente subjetivo, operador dependente. Então, isso é um dos temas que eu quero debater. E o outro eu já abordei, que é se a gente tem condições de dar uma resposta adequada à sociedade e ao judiciário. Pode passar. Então, o exame ele faz parte da Lei de Execuções Penais, a LEP, e ele diz no artigo 8º, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Em teoria parece uma coisa muito lógica, se a gente tivesse condições de dar essa resposta, se a gente tivesse uma bola de cristal para dizer, olha, esse daqui é um criminoso eventual, é um cara que não tem um problema de personalidade sério, eu tenho certeza que ele não vai voltar a delinquir. Mas a verdade, na minha modesta opinião, é que a gente não tem essa bola de cristal, a gente não tem condições de dar essa resposta de maneira minimamente estruturada e científica. Próximo. Bom, qual é a ambição da Lei de Execuções Penais? É que os condenados sejam estudados quanto aos seus antecedentes de personalidade para orientar a individualização da pena. A classificação seria feita por uma comissão técnica de classificação, composta de psiquiatra, psicólogo e assistente social. Eu já vejo um problema aí, eu estava discutindo com uma das pessoas que conversou comigo, o problema na Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. A gente tem um universo de 180 mil presos, 187 mil presos, acho que é o último dado. Bom, vocês imaginam o tamanho da equipe que seria necessária de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Isso apenas para o exame criminológico, você descontando todas as outras funções que essas pessoas fazem. É uma população que exige muita assistência social, que tem muitos problemas psiquiátricos. O último estudo dá conta de que no cárcere, estudo do Taborda, do Rio Grande do Sul, junto com o pessoal da Escola Paulista, dá conta que no cárcere tem 12% de transtornos psiquiátricos graves. Não sei se chega a tanto, mas se for 5%, já é uma quantidade enorme de deprimido esquizofrênico diluído na população prisional. Então, a gente não tem condições de tratar essas pessoas e a gente não tem condições de fazer o exame criminológico, mesmo porque os concursos em São Paulo, eu não sei como é que é o plano de cargos e carreiras aqui, mas é tão desestimulante que praticamente ninguém presta o concurso da administração penitenciária. As pessoas que ficam porque já fizeram metade da sua carreira na administração penitenciária e estão pensando na sua aposentadoria.
Agora, entrar de novo para um salário inicial de 1.800, 2.500, que seja, na forma como você vai ser obrigado a trabalhar, é muito desestimulante. Infelizmente, as pessoas não se interessam. O artigo 8º, condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então isso é o que a Lei de Execuções Penais de 84 dizia. Mas, pode passar o próximo? A lei, pode passar, 10.792 de 2003, alterou o artigo 6º. Acho que ele... Pode passar o próximo? Exatamente. Alterou e suprimiu esse final do artigo 6º, devendo propor à autoridade competente as progressões e regressões dos regimes, bem como as conversões. Então, isso, no entendimento atual da jurisprudência, isso tirou a obrigatoriedade do exame para a progressão da pena. Então, restringiu as funções dessa comissão técnica apenas a estabelecer um ponto de partida, fazer uma avaliação inicial, mas tirou o ônus, pelo menos o que os ministros do STJ e do TSF entenderam, é que tirou o ônus de que você tem que avaliar a periculosidade caso a caso e dizer se ele está pronto para a progressão. Pode passar o próximo. Então, esse é o artigo como ele ficou. Pode passar. Aí, nós temos o artigo 112, também da LEP, que diz que a redação atual também foi modificada por essa mesma lei, que diz que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Então, notem que o documento emitido pelo estabelecimento penitenciário basta para a progressão, o bom comportamento. Pode passar? E aí, essa é a jurisprudência, essa é a decisão de um habeas corpus. Se eu não me engano, esse cidadão ele teve a progressão negada por conta do regime criminológico, e aí o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele cita o ministro Celso Mello, e eu vou reproduzir a sentença. O advento da Lei 10.792 de 2003 tornou prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão de progressão do regime prisional e do livramento condicional, bastando para os aludidos benefícios a satisfação dos requisitos objetivos, temporal e objetivo, atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor, que foi aquilo que a gente acabou de falar. O Superior Tribunal Federal, todavia, no julgamento do habeas corpus, do ministro Celso de Mello, afirmou: não constitui demasia assinalar neste ponto, não obstante o advento da lei, que alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, para dele excluir a referência ao exame criminológico, que nada impede que o magistrado determine a realização do mencionado exame, quando entenderem necessário. Então, ficou facultado ao magistrado que justifique o porquê de querer aquele exame criminológico, mas se ele fundamentar a decisão, ele pode pedir o exame criminológico. Passo próximo. E aí, na sequência dessa lei e da jurisprudência, não sei se eu estou usando o termo certo, se isso já é uma jurisprudência, mas vou me ater à forma objetiva da decisão do STJ. O CFP emitiu essa resolução que causou bastante polêmica nos tribunais, vedando ao psicólogo que atua nos estabelecimentos prisionais realizar o exame criminológico. Meu ver, de quase leigo em legislação, é que, na verdade, a redação dessa resolução forçou um pouquinho, porque o que o juiz determinou é que o exame não era mais obrigatório, mas também não é vedado, né? Ele é facultado ao magistrado resolver se ele quer ou não. E passo próximo foi exatamente o que ficou na resolução seguinte,
que modificou a redação dessa daqui, que é uma resolução de junho de 2011. Pode passar? E aí ficou a que está, eu imagino, em voga. Em relação à elaboração de documentos escritos para subsidiar a decisão judicial na execução das penas e das medidas de segurança, o B aí diz que a partir da decisão judicial fundamentada que determina a elaboração do exame criminológico ou outros documentos escritos com a finalidade de instruir o processo de execução penal, excetuadas as situações previstas na linha A, caberá ao psicólogo somente realizar a perícia psicológica a partir dos quesitos elaborados pelo demandante dentro dos parâmetros técnicos, científicos e éticos da profissão. E fica vedada a elaboração de prognóstico criminológico, de reincidência e aferição de periculosidade. Ou seja, houve uma pressão enorme dos tribunais para que o exame criminológico fosse restabelecido. Eu vejo isso aí como um certo jogo de empurra para ver quem que vai segurar a sentença, né? Se é no nosso colo ou se é no colo do juiz. É a mesma coisa da Unidade Experimental de Saúde de São Paulo, a qual eu dirigi por algum tempo, onde está o Champinha. Eu não sei se aqui o caso teve tamanha repercussão, mas em São Paulo foi uma repercussão enorme, daquele rapaz que matou a Aliana Friedenbach quando ele tinha 16 anos. E a decisão técnica ali é que ele tem que ser liberado, porque ele era menor e a lei manda liberar. É bem claro, é um critério bem objetivo. Passou 3 anos internado ou atingiu 21 anos, acabou. Que é o que acontece em 99,9% dos casos. Ele deu azar de, enfim, ser uma família de classe média, alta, e ter uma repercussão na mídia desproporcional, enorme, e agora é um imbróglio jurídico. Quer dizer, todo parecer que é emitido lá, eu tive contato próximo disso. A medicina e a psicologia não tem muito o que fazer. Decide o senhor. E ele pede um próximo parecer, que é facultado ao juiz observar e pulando de galho em galho e migrando de parecer em parecer. Pode passar o próximo. Então, a prática do exame, esse é um texto do Breno Montanari, que é um membro do Conselho Penitenciário, é um psiquiatra do COC, do Centro de Observação Criminológica, que fazia esses exames criminológicos. Então, estudo social, psicológico e psiquiátrico. Estes baseados em entrevistas, abordagens, acompanhamento, obtenção de dados através de documentos, informações dos vários setores da unidade, visitas domiciliares no intuito de se ampliar ao máximo o conhecimento da situação do preso pela equipe profissional. Evitam-se interpretações de cunho discriminatório com base no juízo de valor, ou seja, você não vai julgar o crime, você vai julgar a pessoa. Passo próximo. Busca-se o conhecimento do sujeito, do delito pelo qual está preso e as circunstâncias de seu cometimento. Os valores impressos na sua socialização, a inscrição do delito dentro do processo social, as condições do aprisionamento, como se executa a responsabilidade do Estado na sua custódia, sua trajetória subjetiva da apreensão dessas experiências pelo sujeito. O exame criminológico compõe-se de informações jurídico-penais, histórico da infração cometida pelo recuperando, exame clínico, saúde individual, neurológico, psicológico, psiquiátrico, exame social, relato sobre a família, pai, mãe e irmãos. A conclusão deve abranger todas as avaliações realizadas, associando-as com relatórios das várias diretorias da unidade para fornecer ao juiz dados que permitam uma ampla visão do reeducando na obtenção dos benefícios pleiteados. Isso no mundo ideal, eu não sei se já houve algum parecer com esse grau de profundidade no estado de São Paulo. Sinceramente, é um mundo ideal, é um estudo da vida do indivíduo, em todas as esferas possíveis, sociais, psicológicas, médicas, acompanhamento da pena, que infelizmente a gente não tem condições de realizar na prática. Pode passar o próximo. E aí, o que se busca com isso? Na verdade, esse exame criminológico, a gente, se você olhar o que se quer, o que se objetiva, na verdade, é avaliar a periculosidade. O que o judiciário quer saber é: esse cara vai fazer de novo ou não vai? Esse cara representa um risco ou não? Periculosidade é um termo proscrito. O doutor Haroldo comentou bem que internacionalmente não se usa. A nossa lei ela é extremamente precária, extremamente defasada. Porque periculosidade, primeiro, é um termo
pejorativo, é um termo com uma conotação específica. E segundo, se a gente for falar em perigoso, todo mundo tem o potencial de ser perigoso, a gente tem que falar em risco. E risco é uma possibilidade, né? O que a gente avalia em psiquiatria forense moderna, ou que a gente tenta fazer, e em psicologia também, essas ferramentas são todas, podem ser aplicadas pelo psicólogo, é risco. Então, o que se faz modernamente é buscar uma padronização, para a gente falar a mesma língua, desde o Amazonas, Londres, Estados Unidos, a gente fazer uma avaliação que possa ser reproduzida. E para isso a gente usa instrumentos simples, que têm itens que sabidamente, através de revisão extensiva da literatura, eles têm relação com reincidência ou com atos de violência. A HCR é uma ferramenta que o H é para história, o C é para quadro clínico e o R é para risco futuro. Então ela tem 10 itens históricos, 5 clínicos e 5 de risco, de cenários de risco futuro. Esses itens que eu vou mostrar para vocês, eles foram extensivamente pesquisados para se chegar, na verdade, o que conta na hora de você pensar em violência futura. A PCLR, vocês também devem já ter ouvido falar, que é o checklist de psicopatia do Robert Hare, que é um psicólogo canadense, né, na sua visão revisada, também são 20 itens. Essas outras e tantas outras que surgiram são avaliações de violência sexual, a STATIC e a SORAG. Pode passar o próximo, por favor? Então, a HCR, vocês veem, itens históricos: violência prévia, idade precoce, instabilidade de relacionamentos, problemas de emprego. Aí entra doença mental, psicopatia, transtorno de personalidade. Isso daqui é histórico, isso aqui não muda. Isso aqui é estático. É a parte, se for variar alguma coisa, vai variar 1 ou 2 pontos. Os itens clínicos é o que você está vendo ali na sua prática clínica diária. Isso aqui deve, num hospital forense ou mesmo no ambulatório, é uma coisa que você tenta renovar a cada 6 meses. Então isso aqui vai ter validade de 6 meses. Falta de insight, atitudes negativas para com a equipe, para com a comunidade, sintomas ativos de doença mental, impulsividade, ou seja, instabilidade emocional, não responde a tratamento, itens de risco. Aí você vai pensar no cenário. Então veja que tem uma lógica. Eu gosto muito da HCR, embora ela não seja uma bola de cristal, mas eu gosto muito dela porque você pensa em cenários. Então, plano sem viabilidade. Plano para onde? Plano aqui, na cadeia, é uma coisa. Plano lá fora é outra. Pode mudar totalmente a sua avaliação de risco. Exposição a fatores desestabilizantes, falta de apoio pessoal, não aderência a tentativas de tratamento e estresse. Também você vai desenhando cenários. E ela não dá um score. Você fala, e é muito bem aceito lá na Inglaterra, os juízes lidam muito bem com a nossa incapacidade de dar um número, a imprevisibilidade das coisas. O risco você vai classificar em baixo, médio e alto. É o que a gente consegue fazer hoje em dia, sendo bastante objetivo. Pode passar o próximo. A PCLR, por sua vez, é uma coisa estática. Ela entra, inclusive, na HCR20, como um item. Essa vai dar um score de 0 a 40. Cada item, tanto na outra não se fala em pontuação. Nessa daqui se fala em pontuação. 0, 1 ou 2. Ou seja, certeza de não, dúvida, certeza de sim. Então, charme superficial, autoestima inflada, necessidade de estimulação, mentira patológica, controle e manipulação, e assim vai. Impulsividade, responsabilidade. E cada item tem no manual uma definição para que, na medida do possível, a concordância entre examinadores seja o mais perto de 100% possível, ou seja, que a gente consiga sistematizar a avaliação. Ainda assim, nós estamos falando de melhorar o desempenho, não é uma panaceia, não é uma mágica. Pode passar o próximo. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem para lá na frente a gente retomar, queria que vocês pensassem qual dos clusters, qual do grupo da HCR vocês acham que tem mais relação, ou seja, que prediz melhor a reincidência? Histórico, clínico atual, estado atual do paciente. HCR, estamos falando de pacientes.
Já a PCLR ela pode ser aplicada na população em geral. Ou risco futuro. Quero deixar vocês com essa questão na cabeça. O objetivo final, obviamente, é reincidência, seja reincidência criminal, seja recaída na doença, seja nova internação. Você está tentando prever algum tropeço no futuro. Então, se a gente for pensar em reincidência per se, no Reino Unido, pelos dados do Ministério da Justiça deles, 58%, um dado confiável num país rico, país com boa estrutura prisional. O hospital forense que eu trabalhava lá era melhor que a minha moradia estudantil, os quartos dos pacientes, quartos individuais. Mas isso aqui não é só do paciente forense. O paciente forense tem muito menor reincidência porque a estrutura é muito mais rica. Está em torno de reincidência grave para eles. Do paciente psiquiátrico é 6%. Reincidência geral 15%, 20%, não passa disso. Essa é da população prisional em geral, 58%. Mas ainda assim não é uma carceragem que nem a nossa. Como o doutor falou, em 15 anos aumentou uma vaga e a população pulou de 500 para 1.500. Que é mais ou menos o que a gente vê em São Paulo, 3 para 1 ou mais. E no Brasil, dados do CNJ, foi o único dado que eu achei, pesquisando, que eu acho que é uma estimativa, 65%. É também o que se fala nos tribunais, quando eu converso com os juízes, fala 70%, 65%, 70%, acho que a impressão geral é essa. Bom, aí você vai olhar na literatura, qual é a reincidência? Crimes sexuais, 10 a 19% em 4, 5 anos. Aí, esse estudo aqui é bastante interessante, bastante elucidador. 28 mil agressores sexuais. Você vai ver a reincidência para crime sexual, é 11,5%. Qualquer violência, uma coisa que esse artigo chama a atenção é que, às vezes, se foca apenas na reincidência em crime sexual, mas, na verdade, essa população é vulnerável para crimes em geral. Então, 19,5% para qualquer violência. É um multicêntrico, diversos países, é uma meta-análise bastante robusta. E crimes em geral, 33%, juntando e integrando todos esses fatores, dá uns 43% de reincidência. Nessa amostra australiana, só de adolescentes que cometeram algum delito sexual, 25% reincidiram antes do 18º aniversário. Isso são os liberados, né? Teoricamente, são os que estavam em condições de liberação. Adultos, 9% cometeram crimes sexuais e 61% do total da amostra foi condenado por crimes não sexuais no futuro. Isso também, quando eu comecei a estudar isso, dá a impressão assim, por que eu vou fazer psiquiatria forense, né? Por que eu vou conseguir mudar esse cenário? Porque a gente consegue, esse dado do Ministério da Saúde, que lá na Inglaterra, toda a saúde mental forense é do SUS, é do Sistema Universal de Saúde. Esse dado de que a reincidência da população geral é 58%, a incidência do grupo de pacientes psiquiátricos, geralmente é o que o pessoal tem mais medo, né? O louco infrator, grosso modo, é menos da metade, né? Acho que a gente tem alguma coisa a fazer. Pode passar o próximo. Então, essa questão da predição e da nossa capacidade de predizer, ela foi muito debatida. Na década de 60 existia um pessimismo generalizado. Esse cara, Dershowitz, que foi um dos pioneiros na psiquiatria forense, ele dizia que para cada previsão correta de violência há inúmeras erradas. E a Associação Americana de Psicologia, em 78, ela praticamente colocava uma pedra em cima de qualquer capacidade do psicólogo prever alguma coisa. A validade das previsões psicológicas de risco de comportamento perigoso, pelo menos nos momentos de sentença da liberação, são extremamente pobres, tão pobres que alguém poderia se opor estritamente por razões empíricas, pois psicólogos não são competentes para dar julgamento. E por que havia esse descrédito, esse pessimismo? Justamente porque eles estavam na fase que a gente está hoje, né? de um sistema sem nenhuma metodologia. Cada um faz do jeito que quer. Tem psiquiatra em São Paulo que eu sei que ainda acredita no sistema lombrosiano, que fala em conduta epileptogênica, um negócio... Sabe, e você jogar na mídia um negócio, relacionar epilepsia com condutopatia, eu acho um negócio que estigmatiza o epilético, que não tem nada a ver com violência. Isso é um termo da psiquiatria clássica de 1800 e bolinha.
Vamos passar o próximo, por favor? Aí, na década de 80 e 90, houve um novo impulso, com o surgimento das escalas estruturadas. Esse estudo é um estudo emblemático do Monahan, que fez o seguinte, o nome do estudo, peraí que eu já vou lembrar, mas essa monografia dele faz uma avaliação da capacidade de predição, né, a predição de comportamento violento, rumo a uma segunda geração de teoria e políticas. Então, aí ele faz um apanhado geral, ele diz que não é bem assim, que a gente tem alguma capacidade de predição, que, é óbvio, não é 100%, mas deve estar mais próximo de 50% em diante do que de 5% de acerto. Ou seja, a gente tem uma taxa de acerto. E aí, em cima disso, em cima do estudo MacArthur, que é o estudo do grupo dele, que foi um estudo enorme, que gerou vários braços, estudando diferenças entre populações civis e populações criminais de doentes mentais. Quer dizer, você está comparando quanto que o cara na comunidade comete atos violentos em relação ao que foi apenado. E ele achou que é muito semelhante. O fiel da balança, a coisa que diferencia, no final das contas, é transtorno de personalidade grave. Então, quando o cara tem transtorno de personalidade grave, ele vai ser mais violento. Se você corrigir a amostra, excluir transtorno de personalidade, é praticamente idêntico. O cara que saiu do hospital psiquiátrico, o cara que saiu do hospital forense. E a segunda coisa, que é meio de domínio público, é droga. São os dois desestabilizadores da amostra. E aí, os fatores. Também, quando você vai prever, você tem que pensar no tempo. É um mês, é um ano, 5 anos. Sei lá, em 30 anos a sua chance de acerto é muito maior. Tipo de violência que são fatores que estão lá nas escalas. Transtorno mental presente, transtorno de personalidade, psicopatia, qual que é o ambiente, tem dependência química. E o fato é que mesmo com todas as pesquisas, nós vamos chegar a um valor máximo de previsibilidade, o qual a gente não vai superar. Provavelmente, a gente vai chegar, sei lá, em 80% de acerto, 70% de acerto. É um número enorme se tratando de comportamento humano. O comportamento humano é influenciado por uma série de variáveis, vocês sabem. O comportamento humano é muito imprevisível. Então, a nossa resposta vai ter sempre esse viés. Passa o próximo, por favor. E aí, como é que você mede? Você mede a sua ferramenta ou o seu método. Você mede por tamanho de efeito. Você quer saber o quanto que você acerta. Um dos jeitos é calcular a área sob a curva. Na verdade, o computador faz isso para você. Mas isso é um negócio muito interessante. É a relação entre sensibilidade e especificidade. Sensibilidade 1 menos a especificidade, você faz essa curva. O computador calcula a área. Quanto mais próximo de 1, se desse 1 a área, seria a ferramenta perfeita. 100% de especificidade, 100% de sensibilidade. Se der 0, ela não prevê nada. Se der 5, a sua ferramenta prevê o mesmo que jogar uma moeda. Você usar a ferramenta e jogar uma moeda, a sua chance de acertar a previsão é a mesma. Então, uma ferramenta é considerada boa, está meio desfocado, mas até de 0,64 a 70, a 0,70 é médio, e acima de 0,71 é considerada boa. Ou seja, acima de 0,71. As previsões clínicas, depois eles estruturadas, anamnese estruturada sem usar nenhuma ferramenta, descobriu-se que não era tão ruim. 0,67. Quase no bom. A HCR20, o total dela, dá 0,79. Isso juntando amostras enormes do Canadá, Estados Unidos, Europa. Como a gente ainda não usa, quem começou a traduzir foi o professor Taborda no Rio Grande do Sul, e ele lançou um primeiro estudo de uma tese de doutorado com uma amostra pequena. Mas a gente está começando a usar no nosso meio. E a PCL, a versão de screening, dá 0,68, que é quase igual. A única coisa é que você tem um critério objetivo. Você chega para o juiz e fala, mas como é que você sabe disso? Você, bom, o estudo diz que a gente acerta em tanto por cento dos casos, e eu estou falando isso porque eu acho. Agora, diferente de você falar assim, não, porque eu fiz uma análise, segui alguns critérios e por isso eu justifico o meu parecer.
Pode passar o próximo, por favor. Então, o outro problema, dada essa imprecisão, é você diferenciar quem, efetivamente, do alto risco, vai reincidir e quem não vai reincidir. Na verdade, é essa a pergunta da sociedade. Você dizer o risco é alto, tá bom, mas ele vai fazer? E essa resposta a gente não tem. Então, esse estudo do próprio criador da HCR dá uma ideia do que eu estou falando na prática. Então, na amostra dele, 68 pessoas de baixo risco, 13 a 19% de violência. 85 de médio risco, 50 a 58. Tem uma lógica, tem uma proporcionalidade. Mas ainda assim, nos 35 de alto risco, você tem 15% que não fizeram nada. E eu acho que isso aí é uma decisão entre o social e o individual, o coletivo e o individual. E cada sociedade tem que resolver se ela vai pensar nos direitos individuais, pensar nos direitos coletivos, qual vai ser o ponto de corte, porque a gente não vai conseguir dar certeza. Só que, nessa amostra, óbvio, você teve 85% de violência, geralmente violência grave. Então, você vai sempre ou punir alguém demais, ou ser brando demais com alguém. Passa o próximo, por favor. Essa é a minha amostra, a amostra da minha tese. São mulheres apenadas não, no Hospital Forense de Londres. Eram 35 mulheres. O que eu fiz? Eu usei a HCR 20 para verificar recaída. Recaída, lato sensu, prisão ou volta ao hospital. E isso daqui já é bem estabelecido na literatura, só comprovei, só demonstrei. Que é o seguinte, é aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês. Qual é a parte da HCR que prevê o risco de verdade? É o histórico. Isso está bem estabelecido. É o histórico. Ou seja, a sua biografia, o que você fez, a parte estática, é o componente principal, é o componente que mais se relaciona com a sua reincidência futura. Você vê que os outros, eles estragam a minha estatística. Porque o total dá 0,80, o histórico dá 87. O risco que a gente se debruça por horas e horas e horas é que nem jogar a moeda para cima. A parte clínica que a gente discute, melhorou, não melhorou, adere, não adere, é regularzinho, um pouquinho acima de jogar a moeda para cima. Pode passar o próximo. E aí, eu volto à nossa questão do nosso exame subjetivo com essas duas figuras. Eu não sei se vocês conhecem aí o da esquerda e o da direita, mas imagina um exame de 30 minutos, de 40 minutos, que é o que geralmente dá para fazer num presídio. Chega um sujeito jeitoso, com uma lábia excelente, com uma eloquência, caso ali da esquerda, e chega esse cidadão aqui, e já com uma cara meio mal encarada, uma barba por fazer. É lógico, eles não estão os dois não são na nossa realidade. O da esquerda é americano, o da direita é um brasileiro. Mas eu fiz essa brincadeira para a gente ver o quanto que a subjetividade pode pesar na a primeira impressão. No caso de um exame rápido, no caso de um exame curto, no exame que você tem que dar uma resposta de imediato, ela pode viciar a sua avaliação. Alguém conhece o da esquerda? É o Ted Bundy, é um dos maiores serial killers americanos. Ele matou 35 mulheres. Era um cara brilhante, era um cara formado em Direito na Universidade de Washington. Ficou incógnito por meses e meses porque ele transitava de maneira imperceptível. E o da direita roubou, esse eu achei na internet, roubou shampoo. Roubou shampoo, só. Oi? Então, a minha discussão, a minha conclusão, assim, visto esse panorama, é se a gente precisa realmente, se a gente precisa desse exame criminológico, dada a especificidade e a sensibilidade dele. Isso onera o sistema, desvia o profissional da assistência, na minha opinião, e eu acho que não dá uma resposta precisa para o judiciário, não dá a resposta que ele quer, apenas transfere um pouquinho a responsabilidade.
uma responsabilidade compartilhada, ou talvez centrada no profissional de saúde mental. Pode passar o próximo. Né? E eu acho, aí entra a questão de justiça. Eu acho que assim, aquilo que o promotor falou, o cidadão que está preso, geralmente ele gosta mais do critério objetivo do que do subjetivo. Tanto é que muitos dos que eu entrevistei, que orientados por profissionais duvidosos fingiram doença mental, eles sempre vêm com aquela coisa: putz, doutor, não era para eu ter feito isso. Se eu não tivesse falado que eu era louco, eu já tinha saído, já tinha cumprido. Então, eu acho que até pro lado de lá, a gente tem critérios objetivos. Você fez tal delito, a pena é de tanto a tanto, e se for ter progressão, é 1/3, 1/6, mas eu acho que esse exame, ele está, minha opinião, está sobrando aí, porque ele não diz muita coisa, não contribui muito, e onera o profissional que poderia estar na assistência numa população extremamente fragilizada e necessitada de assistência. E se a sociedade pede endurecimento, né, eu acho que não cabe a nós, profissionais de saúde, ficar sendo aí utilizados para endurecer a pena, para dizer que esse cara tem que ficar preso ou não, porque ele é perigoso. Eu acho que é uma decisão do Congresso Nacional, dos nossos representantes, que tem que modificar a lei, sem fazer juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas eu acho que a lei e a objetividade, elas protegem o cidadão. O exame criminológico talvez não proteja tanto, porque cada cabeça uma sentença, o tempo é curto, a gente pode fazer uso de julgamento. Pode passar o próximo. Bom, era essa provocação, essa discussão que eu queria fomentar, e deixo os meus contatos aí para quem quiser, enfim, mandar alguma questão, algum comentário. Obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Eu estava olhando ali para as meninas da GPEM, estava rindo aqui, porque você falou 40 minutos. Nossa, quem dera que os nossos psiquiatras aqui utilizassem 40 minutos para fazer a avaliação de alguém. Porque aqui a gente tem certos problemas que em 10 minutos a pessoa sai com um laudo de psicopatia. Então, assim, foi muito oportuno tudo que você falou. Eu acho que, para a gente que trabalha nessa área, ficou muito fácil de visualizar o trabalho e qual é o comprometimento seu enquanto psiquiatra com essa população e com a sociedade. Que eu acho que, antes de tudo, nós da saúde mental precisamos ter um compromisso com a sociedade. E é isso que o Conselho de Psicologia vem preconizando nesse tempo todo, pautado nos direitos humanos, né, da dignidade da pessoa mesmo, da pessoa que a gente está atendendo, quem quer que seja ela. A gente tem que prestar atenção que esse sujeito é um sujeito de direito, é um sujeito que está dentro de uma sociedade, é um sujeito igual a todos nós que estamos aqui. Eu vou abrir para também 3 perguntas, porque a gente vai para o nosso intervalo de almoço, para retornar às 14 horas. Então, quem quiser fazer pergunta, está aberto aqui para o doutor Rafael estar respondendo. Doutor, 2 questionamentos. Um como advogado militante em São Paulo. Nós temos observado os psiquiatras forenses, né, estão adquirindo um poder de influência muito grande. Há uma figura que me parece especialmente, eu não vou dizer maligna, mas ensina tudo aquilo todo o oposto do que eu aprendi nas minhas aulas de medicina legal e psicopatologia forense, que é Guido Palomba. O senhor conhece o trabalho desse homem? Há de fato base científica, ou nós estamos no meio aí de uma briga dentro do seio aí dos profissionais da saúde mental? E uma outra questão, a objetividade dos testes de periculosidade. Fiquei preocupado, doutor. Eu fiz uma leitura superficial ali no PCL, 3 casos lá, eu enquadro, e estou solto. Então, o senhor reafirma
a cientificidade cartesiana desses testes, doutor? Nós podemos ficar tranquilos. A respeito do Guido Palumbo, eu não conheço, eu o conheço pessoalmente porque ele teve uma sobreposição no período que eu estava no Conselho Penitenciário, ele também, mas eu nunca li o livro dele, confesso que eu nunca li. Das declarações que eu vejo ele fazendo, eu acho ele um cara extremamente eloquente, bastante inteligente, mas eu não concordo muito com as colocações dele. Então, ele usa uns conceitos de psiquiatria mais antigos, mais clássicos, e eu não consigo concordar com boa parte do que ele coloca. Sobre as escalas, é verdade, mesmo o que a gente tenta estruturar, ainda assim é comportamento humano, tem uma certa subjetividade. A concordância entre avaliadores não é 100%, é uns 80%. O que você tem que avaliar, para que esses itens não fiquem dispersos, você tem que avaliar de uma maneira longitudinal, ao longo da vida, seja um traço permanente, uma característica permanente. Mesmo assim, alguns itens ainda são capciosos. Mas, no momento atual, é o mais perto que a gente consegue chegar de algo estruturado, de algo cartesiano. Mas não é cartesiano, obviamente não é. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua representatividade aqui no nosso estado, por essa parceria, por esse diálogo que para a gente é muito importante, da psiquiatria, da psicologia, da promotoria. Esse diálogo é muito importante porque à tarde a gente tem um bom trabalho aí pela frente para estar realizando. E agora eu vou chamar o presidente do conselho para entregar sua lembrança, Carlos Vasconcelos.